Um abraço fraterno aos corações amigos que aqui se encontram mais uma vez, onde nós reunidos, já tivemos aí uma prévia que a nossa companheira Luísa fez do assunto que vamos tratar hoje. Estamos falando da prece, muitas vezes desconhecida, ignorada, mal compreendida, esquecida da maioria de nós, mas que é um dos grandes recursos terapêuticos que o Mestre Jesus nos deixou, no sentido de nos auxiliar, de nos ajudar, quando diante das nossas dificuldades, diante das nossas fragilidades, diante das nossas dúvidas, das nossas incertezas, nós buscamos nas lições do Mestre, do Evangelho, uma palavra, uma ferramenta, um direcionamento, um ensinamento que nos permita tranquilizar os nossos corações e voltarmos ao colo do Pai. E o Mestre Jesus, verdade, o que é a prece? Como nós dissemos, ou como nós vemos aprendendo, é aquele instante em que o nosso coração se eleva, ou se diminui, se posta diante de algo maior ou de alguém superior, buscando ajuda. É uma comunicação, uma ação, um movimento, onde nós buscamos algo, onde nós queremos nos encontrar com alguém, onde nós buscamos, além do que nós enxergamos aqui, aquela paz, aquela esperança, aquele consolo. Então nós podemos dizer que a prece, deixando de lado os dicionários, os sinônimos, que quer dizer orar, comunicar, é acima de tudo uma fala, um colóquio, um momento onde nós deixamos que a nossa alma expresse o mais belo, muitas vezes o mais feio, o mais triste, o mais sofrido, o mais doído, porque está falando ali o nosso coração. E falando do nosso coração, nós estamos também, e muitas vezes nós conhecemos esse momento como de oração, e ambos traduzem a mesma coisa, o mesmo desejo, o mesmo momento. Como disse a nossa companheira há pouco, muitos de nós aprendemos a rezar desde a nossa infância com os nossos pais. Muitos de nós já esquecemos de rezar, de orar, de fazer prece, e este é o convite da noite, fazer com que todos nós recordemos deste instrumento, dessa ferramenta divina que o Mestre Jesus tantas vezes orou, tantas vezes usou, tantas vezes ensinou e exemplificou, quando deixava de lado, no fim do dia, os seus afazeres, e ia a um lugar ermo, em busca do silêncio e da paz que a oração era capaz de lhe dar. O Mestre Divino, o amigo por excelência, o nosso modelo e guia, fez uso dessa ferramenta, deste recurso, o qual ou por que razão nós, às vezes, a esquecemos ou deixamos de lado. Então, comecemos a recordar o que é uma prece. É uma invocação, mediante a qual a criatura entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Com o ser. Porque muitos de nós temos uma percepção diferenciada de Deus. E como Deus está em toda parte, está em a natureza, muitas vezes nós nos movemos em pensamento na busca deste Deus que está em toda parte, que está na natureza, que para cada um de nós tem uma denominação, tem uma forma, tem um entendimento, mas que está ali, ao nosso alcance, ao alcance do pensamento.
ao alcance do silêncio, da meditação, da fala, do grito desesperado, para ser encontrado, tá? Estar disposto a nos auxiliar. Então a prece passa a ser para nós, vai dizer Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, tratando das leis, né? A lei moral, a lei de adoração, que a prece é um ato de adoração. Adorar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Isto é uma prece. A nossa aproximação com a força superior, com o Deus que nós aprendemos a conhecer, que nós chamamos muitas vezes de Pai Nosso. É esse ato de adorar, de louvar, de se pôr diante do altar do Senhor. O altar que está na nossa consciência, na nossa intimidade, de onde nós quedamos os nossos joelhos, muitas vezes fragilizados, quebrados pelo peso das dificuldades, para alcançá-lo. As questões que o Livro dos Espíritos tratam aí, das 656, as demais e as anteriores, vai nos ensinando o que é esta lei de adoração. Essa prece que, segundo Leon Denis, tratando lá no capítulo 51, lá do livro Depois da Morte, a prece é uma elevação da alma, acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências da alma. Porque a nossa alma é forte, é corajosa, traz em si luz e brilho, mas muitas vezes pelas nossas dificuldades, pelas nossas adversidades, pelos números de vezes que nós nos enganamos, a nossa alma muitas vezes fraqueja, e Leon Denis nos lembra dessa potência da alma, que é a nossa vontade, que move céus, montanhas, e faz com que nós alcancemos pelo pensamento o reino superior, aquele reino celeste que Jesus diz que não está ali nem acolá, mas que está assim dentro de nós, mas que plana acima de nós, quando diante do mar revolto das nossas dificuldades. Então, a prece vai nos ensinar lá no Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo também, que ela tem finalidades. Porque senão seria uma conversa banal, um tete-a-tete, uma fofoca, um diz-me-diz, mas é um momento de intimidade com Deus, com o nosso Pai. Então ela não pode ser feita de qualquer maneira, e por isso ela tem objetivos, ela tem finalidades, que estão três aí colocados: pedir, agradecer e louvar. E é claro que nós não temos que necessariamente, diante das nossas preces, da nossa conversa íntima com Deus, desse nosso momento de integração com o cosmos, com os elos superiores, seguir exatamente estas três palavrinhas aí. Nós podemos inverter, nós podemos começar agradecendo, o que seria o ideal, porque nós temos sim muitos motivos de agradecer primeiramente, estarmos aqui reunidos, estarmos num corpo, estarmos aqui podendo falar, caminhar, pensar, ser donos das nossas vontades, é por si só um motivo de agradecer. As dificuldades que nós recebemos por merecimento, por misericórdia divina, por entender que é o melhor ao nosso respeito, também são motivos para agradecer, já nos dizia o apóstolo Paulo, em tudo dai graças e pedir. Porque em muitos momentos, o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, que nós rogássemos ao nosso Pai Criador força, coragem, ânimo, fé, para que as nossas resoluções fossem as melhores para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para uma vida. E ele nos ensinava isso na oração.
nos ensinando que não estamos sós e que diante de qualquer dificuldade, nós podemos sim pedir, agradecer e louvar. Louvar a Deus, louvar a nosso Pai, louvar ao Criador, em todas as denominações e em todos os cultos que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Das formas mais simples, das mais complexas, daquelas que nós desconhecemos, em toda parte, neste instante, louvores são cantados ao Criador. No canto dos pássaros, no acalento dos pais, das mães, na oração dos que choram, dos que sofrem, no trabalho das mãos calejadas que servem sopa, que levam agasalho, que alimentam, que acolhe, no regaço do seu seio, alguém que chora, alguém que sofre, nós estamos louvando, agradecendo e pedindo. Então, esse movimento da nossa alma, ele acontece sem que nós percebemos. E a doutrina espírita vem nos ensinando, em todas as suas lições, que é preciso que nós aprendamos a usar a prece de uma forma tão automática em nós, como nós usamos a nossa respiração. Que todo o nosso ser tenha, durante todo o dia, esses 3 componentes, porque eles têm aí a resignação, o merecimento, a disposição, a vontade, o desejo, quando nós nos dirigimos ao Criador. É a nossa alma que se eleva para que nós possamos, indo lá, trazer de volta as energias curadoras que nos sustentam, porque a prece traz refazimento, nos enche de coragem, de fé, de esperança, para que nós possamos continuar vivendo todos os dias. Então, na prece, a primeira coisa que às vezes nós nos perguntamos é: existe uma maneira correta de orar? Não. Existe sim um dever que os Espíritos nos ensinam para facilitar para nós o entendimento, a compreensão, a apreensão do conceito da prece, que é o dever de toda a criatura humana. O primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. É aquele momento em que nós retornamos ao nosso corpo físico, porque nós sabemos que a nossa alma, durante o sono, ela anda, ela trabalha, ela vai visitar parentes, ela vai a locais de estudo, mas ela também vai a locais de dores. E estas impressões, muitas vezes, vai nos acompanhar, fazendo com que nós percebamos pela janela da alma um dia sombrio, quando, na verdade, é a nossa sintonia com este momento do sono, com esse desdobramento que ainda nos mantém lá. Então, quando nós acordamos, nós erguemos a nossa cama, nós trazemos de volta o espírito ao corpo e nós agradecemos, nós estamos nos preparando para o dia, para as dificuldades, para os labores, para os deveres, para os compromissos mais rotineiros que cada um de nós aqui trouxemos, além daqueles que são essenciais para o nosso momento, para a nossa reencarnação, porque todos nós temos ali as nossas provas, escolhas nossas, e que a gente não sabe quando elas vão chegar. Mas a gente sabe que não está aqui de férias, que a gente tem um trabalho para ser feito, e a prece vai nos preparar para qualquer situação. Essa é uma das primeiras finalidades da prece. Não dá maior importância quando nós nos dedicamos ao conhecimento e à compreensão da prece. É saber que, ao acordar, nós precisamos trazer de volta para nós as energias salutares e nos blindar de força, sabe? Como a gente toma aquele café forte na manhã, ali para sustentar o dia a dia para o trabalho, a prece é esse alimento da alma que vai nos preparar para qualquer situação. E os Espíritos nos ensinam
Para qualquer dificuldade, ore. Em qualquer momento, ore. Então, nós estamos de novo nos conectando às forças superiores quando oramos. Então, a prece do dia será para nós o cumprimento dos nossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Porque orar ou fazer uma prece é, acima de tudo, uma ação, um movimento. E esta ação, esse movimento que nós fazemos para nos elevar, tem um fio condutor que é o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, dos deveres bem cumpridos, com alegria, vai fazer com que toda a nossa vida seja uma oração. E o trabalho no bem é oração. E cada nossa etapa do dia a dia, cada exercício, cada atividade que nós fazemos com amor, com respeito, com carinho, buscando sempre sair bem daquela situação, nós estamos orando. Porque orar é laborar, é trabalhar. Então nós não estamos quietos, nós estamos orando, trabalhando. E ao final do dia, os espíritos nos dizem que a prece noturna também é fundamental e importante, pois que nós vamos fazer ali um preparo. Quando nós dissemos, nós dormimos. Quando nós deitamos, o nosso corpo está ali descansando, mas o nosso espírito, muitas vezes, por vontade própria, ou arrastado, ou convidado, ou de uma certa forma obrigado, vai sair do corpo. E algum companheiro vai estar ali para nos auxiliar. Então, dependendo de como nós nos comportamos, quais os companheiros que vão nos acompanhar durante a vigília, durante a noite de sono. Então, a prece é fundamental para que nós possamos dar ao espírito a liberdade de, pela emancipação do sono físico, né? Ele procurar a proteção espiritual, adquirir a proteção espiritual, a fim de desfrutar da companhia dos bons espíritos. E aí nós vamos estar nos lembrando, aqui nós que trazemos, na maioria de nós, matrizes de religião católica, a primeira que nós conhecemos, os nossos pais dizer para a gente orar para o nosso anjo da guarda, né? E dizer que com Deus me deito, com Deus me levanto. E assim nos ensinava que todos os dias a gente precisava orar. Cada um de nós traz aí na memória essa lembrança maravilhosa do nosso pai ou da nossa mãe, nos dizendo, olha, seu anjo da guarda vai te visitar, não durma descoberto, não tenha um pensamento assim, não faça isso, não vai dormir depois da meia-noite, não durma até as 9 da manhã, porque está despreparado. Meu pai dizia que entre meia-noite era o horário das trevas. Hoje, estudando doutrina espírita, eu aprendi que é porque a gente, né, na maioria das vezes, não se preparou para o sono. E o nosso sono mais pesado acontece nesta hora. Então, a gente não tem mais condição de vigiar. E aí nós vamos para onde nós temos afinidades, onde nós temos sintonias, como dizia Jesus, onde está o tesouro do nosso coração. E se nós queremos ir para um lugar bom, trazer boas lembranças, lembrar e anotar os nossos sonhos, ou pedir socorro, ou pedir uma solução, e trazer na memória no outro dia a lembrança daquilo que fomos, para onde nós estivemos ali, nós precisamos nos preparar para orar. A nossa companheira Luísa nos disse há pouco que se a gente terminar tudo aqui e sair correndo ali, assistir uma confusão na rua, ou ligar a televisão numa notícia mais triste, quem é que vai nos acompanhar durante a noite? Então, para interromper o fluxo desse dia a dia agitado, desses nossos pensamentos enlouquecidos, a prece é o melhor remédio, o mais importante, e que muitas vezes é o mais esquecido. E a gente diz, mas na agitação do dia a dia, esquecemos isso. O mais agitado que estivermos, tenhamos lá 5 minutos, que nós vamos aprender como fazer uma prece. Porque a prece torna melhor o homem, como nós viemos tratando aqui, torna sim, no sentido de que ele vai adquirindo confiança, coragem para se superar, para se melhorar, para combater o bom combate em si mesmo, para estar disposto
Não é para melhorar o outro, é para melhorar a si mesmo, porque pela prece nós trazemos alívio às nossas dores, aos nossos sofrimentos. E nós oramos por nós e pelos nossos. Então, orando com esse fervor, com essa confiança, nós vamos nos tornando mais fortes às tentações do mal, porque Deus vai nos enviar bons espíritos para nos assistir. As boas companhias dos espíritos amigos, dos nossos benfeitores, que chegam através de nós, por outros amigos, por uma palavra, por uma mão carinhosa, por um livro que muitas vezes se abre, por uma página que você passa ali e tem ali, como às vezes está na fila do banco, você abre ali, tem uma Bíblia com uma frase que você lê e fala, nossa, isso é para mim, e é para você. É a forma que Deus está dizendo, você não está só, eu estou aqui. Estamos juntos, você está amparado. Então, se a gente não aprendeu a orar, a gente não vai buscar lá, e o livro dos Espíritos vai nos dizer isso lá na lei da adoração, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, lá na coletânea de preces também, vai dizer da necessidade da gente orar para ter essas boas companhias. A prece vai resolver todos os nossos problemas? Não. A oração nem sempre vai nos retirar do sofrimento, mas ela sempre vai nos revestir de força para suportá-las, vai dizer Meimei. Porque nós viemos aqui com o objetivo. Deus não nos mandou aqui para não fazer nada, para resolver tudo para a gente. Porque em pequenininhos nós aprendemos com os nossos pais que à medida que nós vamos crescendo, eles vão delegando funções. E às vezes a gente diz para os filhos da gente assim, não, você já dá conta de fazer isso. Deus, nosso Pai, age de igual maneira. Filho meu, você já sabe fazer isso. Posso te ajudar, posso te orientar, posso te ajudar a sair do desvio, te desviar do caminho, mas você já está em condições de fazer isso. Por isso você veio para essa reencarnação. A misericórdia divina diz que nós somos capazes. Então a oração vai nos lembrar desta comunhão, desta aproximação com Deus. E nos momentos que a gente se sentir só, a gente vai orar para estar de novo no colo do Pai. E estamos na presença do Pai, no auxílio dos bons espíritos, que são os trabalhadores que Ele nos permite. No colo, no aconchego, na proteção divina que o Mestre Jesus nos ensinou, eu sou o bom pastor. Está lá nos ensinando a direção e a porta. E o pastor não deixa nenhum das suas ovelhas. E se nós formos a ovelha perdida, se a gente orar, ele vai nos buscar. Porque ele já iria nos buscar. Mas ele espera que nós façamos um movimento, por menor que seja, de humildade para rogar. De humildade para pedir. Para nos colocar na disposição ou na condição, melhor dizendo, de receber o auxílio. Porque nós temos que fazer algum esforço. Por isso ele vai dizer, batei-vos e a porta se vos abrirá. Porque ele está ali do outro lado, te esperando, te convidando, estendendo a mão, e aí você vira as costas, não pode fazer nada. O Pai é feito nós, o Pai humano, mas é maior, é muito maior. E se nós não abandonamos completamente um filho, e Luísa nos lembrou aí de uma lição do CAP, as mães que estão no CAP, elas abandonam seus filhos? Nunca, por mais difíceis sejam as lições, a sua maioria está lá. E Deus está para todos nós fazendo esse papel de pai protetor, mas não vai fazer a tarefa por a gente. Por isso, a resposta da prece, muitas vezes, não é aquela que nós esperamos. Embora nenhuma das nossas preces vai ficar sem resposta, vai nos dizer os Espíritos. A prece não dispensa esforço para superar os desafios da vida. Ela nos dá coragem. Mas o esforço é nosso, isso nós temos que lembrar sempre. Não adianta eu ficar de braços cruzados, orando, que está lá no livro dos Espíritos, e que está no Evangelho, e que está nas lições de Emmanuel. O Cristo, o cristão no mundo,
As obras vão falar por nós. Que obras nós fazemos? A do trabalho, a do esforço. Se nós não orarmos, não nos esforçarmos, nós não vamos conseguir nada. E aí, o Leon Denis, nessa página, no capítulo 51, que ele fala de oração, ele vai dizer: seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Falando da lei de ação e reação. Se nós nos desviamos do caminho do bem, não é só pelo fato de nós orarmos que Deus ainda fala: oh, tadinho dele, já se arrependeu, vem cá, filho meu. Você não vai passar mais por essa aflição. Ele vai dizer: olha, você já reconheceu que está errado, estamos aqui para te auxiliar, vamos caminhar juntos, você terá uma nova oportunidade, mas você terá que passar pela prova de novo. É a sua segunda oportunidade. Então, a oração não te livra do mal, mas te dá o bom ânimo, a coragem, a fé para você continuar. A oração não nos isenta das provas, vamos aprendendo, como eu estou tratando aqui, e é que o Livro dos Espíritos e o Evangelho nos coloca. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se uma lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação da casa, do ambiente desajustado, nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. E eu achei essa analogia do Emmanuel, lá no livro da Esperança, né, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que trata da oração neste capítulo, magnífica. Porque nós sabemos que quando a gente está com a casa fechada, faz aquela bagunça, está tudo no escuro, e você acende a luz, você enxerga tudo, fala: meu Deus, e agora? Por onde começar? Mas a luz incide ali, mostra o que você tem que fazer. Nossa, tem louça demais suja na pia, vou começar por ali. A oração faz isso conosco. Ela ilumina em nós aquele movimento, aquela necessidade, aquele trabalho a ser feito. Mostra ali que nós estamos encolerados, enraivecidos, enciumados, orgulhosos, vaidosos, ou descrentes, desanimados, coléricos, que nós precisamos trabalhar aquilo ali. A lâmpada, a luz da oração acende exatamente naquilo. Estou precisando perdoar mais, estou precisando amar mais, estou precisando ser mais caridoso, estou precisando ter mais fé, estou precisando sair da inércia e trabalhar. A oração vai acender isso. É aquela luz, clareia tudo, até o que a gente não quer enxergar. A casa suja é desse jeito. Você abriu a porta, você dá a luz, você fala: vou apagar a luz de novo, tem sujeira demais. A oração faz isso conosco, com o nosso espírito, que à medida que nós vamos orando, nós vamos nos apercebendo o quanto ainda precisamos nos melhorar, o quanto que ainda precisamos nos reformar intimamente. Mas também nos mostra o quanto já amadurecemos, o quanto já crescemos, porque em toda a bagunça da nossa casa tem um cômodo mais organizado. Você fala: opa, esse aqui tá bom, esse eu vou voltar depois, esse eu posso esperar. É a nossa casa íntima, a nossa casa mental, que a luz da oração vai acendendo, clareando para nós novos rumos, novas esperanças, novas perspectivas. Então, a maneira de orar passa a ser aquela que se assemelha às melhores ações, porque essa é a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 661, nas leis morais. Os atos valem mais do que as palavras. O que Jesus está querendo nos dizer com isso? O que os espíritos estão querendo dizer para isso? O que os benfeitores espirituais disseram para Kardec? Que não é pela multiplicidade de palavras que nós vamos ser ouvidos, mas que há uma principal característica de uma prece, de oração, é que cada palavra tem que sair do nosso coração, do nosso íntimo, ser cadenciada com os nossos sentimentos, porque aí ela vai ter o alcance que nós esperamos, porque ela vai despertar um pensamento, vai mover em nós uma fibra. Numa palavra, ela vai fazer refletir.
Então, não é o que a gente vai gritar e clamar, e clamar, e clamar. Ah, Joana, mas o livro dos Espíritos é uma coletânea de prece nos ensinando a fazer prece. Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Era apenas uma forma didática para nos dizer um caminho a ser seguido. Mas cada um de nós sabe como orar. Porque cada um de nós tem ali no nosso coração as palavras necessárias para o momento que eu estou vivendo. Nós podemos orar em comum, nós oramos a sós, e a oração em comum vai abrandar todos nós de forma geral. Mas a minha oração vai abrandar o meu coração, porque é a minha necessidade, é a minha dificuldade, é o meu pedido a Deus, que pode ser endosado, validado, aumentado pelo clamor de outro coração amigo. E nós fazemos orações por os amigos, as orações intercessórias. Mas a palavra é nossa, a forma de orar é nossa, está lá no preâmbulo do capítulo 28, no item 1. Somente essa condição que a prece pode alcançar o seu objetivo. Porque de outro modo não passa de ruído. Você vai falar, você vai repetir, muitas vezes o que a gente faz quando está orando? A gente briga com Deus. Não aceito, não concordo, você não podia fazer isso comigo, olha, você tem que fazer desse jeito, eu juro que se você fizer isso, eu vou fazer isso. É um ruído. Lembra que Madre Teresa respondeu para o repórter, quando perguntou a ela o que ela tinha na oração? Quando você fala com Jesus, o que ele diz? Ela, nada. E o que é que você fala com ele? Ela, também nada. Então, os dois ficavam na intimidade se ouvindo. E ela sabia a resposta. No dia ela lá e trabalhava. E foi assim que ela se tornou essa grande trabalhadora. Ela ouviu no íntimo da sua alma a resposta de Deus. E cada um de nós entende a resposta de Deus para as nossas orações, para as nossas preces. Então, essa é a eficácia da prece que nós tanto buscamos. Aí eu orei, vou receber, vou. Não é de acordo com o que eu quero, não é de acordo com o que eu espero, mas é de acordo com que a misericórdia e a providência divina agem a meu favor. Ele sabe o que é melhor para mim. Porque eu às vezes quero muito, e o meu querer é apenas material. O meu querer é que alguém sare de uma doença imediatamente, mas a doença às vezes é o remédio que Deus ofereceu. O meu querer é que eu ganhe na loteria, oh, coitada de mim, eu teria mais inimigos, muito mais raiva, muito mais dificuldade, então viver na pobreza é o melhor de Deus para mim. Essa é a oração, não é o que eu espero. Então Jesus ensinou que a oração realiza tudo que pode, essa é a eficácia dela, pelo que realiza no interior do ser. A oração nos renova, nos muda, alterando a capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. Está lá em Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, né, Joana de Ângeles, em Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Um livro maravilhoso que eu recomendo a todos. E aí, só lembrando aquilo que Jesus falava na maneira de orar. Muitas palavras, não. Clareza, sentimento, é o que a gente tem na oração. E aí, só para lembrar, porque a maioria de nós conhece, né, a parábola do fariseu e do publicano, é mais ou menos isso. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos o pedir. Então, corrigindo, vos o pedistes. Essa a nossa maneira de orar. Não há necessidade de ficar repetindo, embora em muitos momentos de extrema dificuldade, nós usamos para nós, e aí vale para quem quiser o conselho, que foi muito bom, eu recebi de outro espírito amigo, encarnado numa casa espírita, quando eu estava num momento de muita aflição e eu não conseguia nem orar, e ele falou assim, abre o Evangelho. Leia uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes no dia. Leia uma frase, duas frases, três frases, a página inteira.
Porque no final do dia você vai ser capaz de repetir pelo menos uma palavra em oração. Porque às vezes a nossa aflição é tanta que a gente não consegue organizar os nossos pensamentos. Então, o recurso de uma leitura, de uma boa música, de um olhar para o céu e apenas em pensamento dizer, meu Pai, vai nos ajudar. A leitura repetida muitas vezes vai nos ajudar, porque nós vamos ouvindo. E como foi dito aqui que nós trazemos amigos o tempo inteiro, eles estão conosco, e às vezes é um amigo encarnado que está ali sofrendo, que está numa dor, que está numa discussão, que está numa tribulação, e quando a gente lê para ele, ele ouve. Hoje a internet tem muitos recursos que nos ajudam da oração, e eu adoro um, que é o de colocar a música da hora do Ângelus, quando alguém está com dificuldade na minha casa, e deixa ela tocando. Não importa se é de madrugada, se é 2 horas da tarde, se é 3 horas da tarde, porque na minha casa tem evangélicos, tem católicos, e a oração é a que a maioria deles aceita desta forma. A nossa comunhão, muitas vezes, é na leitura de um trecho da Bíblia, é num louvor que eles colocam para cantar. E tem um que eu tenho uma filha que adora, que ela diz, é só orar quando tudo não está perfeito. E ela coloca essa música ali, a gente vai repetindo juntas. E a gente vai vivendo e aprendendo que essa é a oração agradável a Deus, porque ela não existe melhor oração que as outras. Não existe uma prece melhor que a outra. Quando a gente fala em prece, isso é tão engraçado que quando a gente pede alguém para fazer uma prece aqui, e eu já fui assim também, viu? Hoje atrevimento eu faço. A gente se cala, está com vergonha, não sabe orar, não sabe falar, é só deixar o coração falar, porque é o nosso coração que traz a melhor prece. Porque todas as preces são fervorosas, são boas. A forma nada vale, o pensamento é tudo, vai nos dizer os Espíritos. Então, ore, pois, cada um segundo as suas convicções, da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada toma parte. Porque onde está o poder da prece? No pensamento. Aí nós temos na imagem alguém que está orando para o outro. Então é no pensamento que ele está elevando a prece para outra pessoa. E é da mesma maneira que no pensamento, no fluido cósmico universal, as nossas ideias vão chegando até o alto. É como uma espiral, a gente ora e vai melhorando, e vai subindo, e vai subindo. E para se manter lá, a gente tem que orar sempre, constantemente, todo dia, diariamente. Porque se você parar de orar, você vai cair de uma vez. Então essa é a dinâmica, é manter o pensamento no alto, em prece todo dia. Ah, vou ficar pedindo, decorando? Não, é trabalhando no bem. É pensar no bem, é viver no bem, é olhar para o bem, é ter alegria, é ter amor, é ter vontade de estar presente em toda parte, em todo lugar, e você está orando. Porque a resposta da prece, como nós dissemos, é esta. Para nos ajudar nas nossas provas, que estão na mão de Deus, e que algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz junto de vós os bons espíritos, e dando-vos a este a força de suportá-las corajosamente, menos rude elas vão vos parecem. Nenhuma prece fica sem resposta. Pode acreditar que sua prece foi ouvida. A resposta você vai ter que descobrir, pensar, pedir de novo, refletir. Mas lembrando que prece e pensamento caminham juntos, então renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar para si mesmo sua assistência para os outros e bem que se poderia fazer. Porque muitos de nós acreditamos que se Deus já sabe o que nós necessitamos, para que pedir? Como eu disse, é um preito de gratidão. E há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Esses jamais oraram ou talvez nunca tenham sabido orar. Vai nos dizer ainda Leão Denis no capítulo já citado, capítulo 55. A prece pode ser pelos vivos e pelos mortos, as preces intercessórias, e aos bons espíritos. Porque para nós mesmos nós já oramos sempre. Pela transmissão do pensamento, a prece vai alcançar o encarnado, o desencarnado, aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes, nesta comunhão. Uma corrente fluídica que vai do nosso pensamento do bem e que alcança o outro.
Por isso, as nossas preces devem conter sempre o desejo de nos melhorarmos e de alcançar o outro. Para lembrar da importância do pensamento e da prece, já caminhando para o nosso encerramento, nós vamos lembrar dessa questão que é muito importante, porque aqui nós estamos e viemos muitas vezes trazendo companheiros que vieram até nós pelos nossos pensamentos. E aí, lembrando essa questão primordial do Livro dos Espíritos, influi os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais, vai nos dizer os Espíritos, influi ao tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E para nós não sermos ou caminharmos feito robô, ali telematizados, guiados pelo pensamento daqueles que sofrem, daqueles que ainda não compreendem Deus e as suas leis, daqueles que se esquecem da misericórdia do Pai, se nós orarmos, nós também vamos criar um campo para nos mantermos firmes, como vamos auxiliá-los. Porque muitas vezes, pelas nossas orações, eles também vão aprender a orar e a confiar no Pai. Então, é isso que nós vamos trazendo para a prece. Porque, como Luísa fez aqui no início, o benefício da prece é grandioso. A gente passaria dias e dias e horários aqui falando, porque todos nós já fomos beneficiados pela prece. A gente sabe o momento em que doeu o nosso calho e a gente rogou a Deus de verdade e fomos atendidos. E estamos sendo atendidos até hoje. Então, neste instante, eu quero convidar a todos para elevar o pensamento em prece a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos aqui em mais este estudo. E dentro desse nosso desejo, nessa nossa gratidão, nós possamos envolver os amigos, os familiares, aqueles mais necessitados que nós trazemos no coração, envolvendo também a nós mesmos e pedindo e rogando a Jesus as respostas do alto para as dificuldades que nos fizeram voltar aqui na noite de hoje. E que nós tenhamos a coragem, a firmeza, a determinação de não nos afastarmos desta casa de oração que nos acolheu, que nos recebeu e que nos fortaleceu. Então nós rogamos a Deus que nos ajude a ser perseverantes. Que uma vez que já conhecemos o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós nunca mais dele nos afastemos. E que recorrendo à sua oração, quando ele diz Pai Nosso, nós dizemos Pai Nosso. Aqui estamos no dia de hoje, carentes do seu afeto, do seu carinho, mais uma vez. Mas cientes da sua proteção, do seu amor, que nunca nos falta em tempo algum. Obrigada por tudo. Obrigada pelos amigos espirituais desta casa, que nos acolhe, que nos recebe para o tratamento. Que os espíritos que aqui vão ficar esta noite, encaminhados para o tratamento, sejam direcionados para a cabine do passe, que lá permaneçam, que receberão o atendimento necessário. E todos nós possamos sair daqui felizes para mais um dia, mais um momento de muita gratidão a Deus. E nós queremos dizer e convidar a todos que vimos o cartaz aqui do aniversário desta casa maravilhosa, que é imperdível, os convidados que aí estão. É muito bom ter uma casa espírita que faz aniversário no mês seguinte, né? Que bom que eu conheço e a gente pode participar desta casa. Muita paz a todos, gratidão hoje e sempre.